Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, boa noite. O amor de Deus nos permite iniciarmos, então, mais esta caminhada na segunda-feira de nossa semana e aqui estarmos nesse nosso momento de oração em casa com Deus, trazendo os ensinamentos do Senhor para as nossas vidas, permitindo que o Senhor toque o nosso coração. E hoje temos essa honra e a graça de receber este nosso amigo, irmão, o Frei Fernando, o custódio aqui de toda a nossa região. Eu queria dar a ele boas-vindas, meu irmão. Boa noite. Boa noite, querido diácono Luciano, toda a sua família, todos que nos acompanham neste programa. É uma alegria estar aqui hoje, participando com vocês deste momento, e também a alegria maior de voltar a esta querida Araguari. Querido e paz e bem Araguari, a todos. Né? Isso, paz e bem. Querido e doce Araguari, que acolheu o Frei Fernando aqui por 2 anos, né? Você esteve por aqui com a gente. 3 anos. 3 anos, olha que beleza. Foi um ano a mais, então, do que eu pensava. Isso é muito bom. Assim, meu irmão e minha irmã, neste ambiente de amizade, de fraternidade, de paz e desejando bem aos nossos corações, eu te chamo e te convoco para iniciar esse momento de oração, traçando sobre nós esse sinal que identifica o cristão. O sinal da cruz, o sinal que nos leva sempre à luz e o amor de Deus, o sinal que remide os nossos pecados e o sinal que nos leva ao coração de Jesus. Por isso, de onde você estiver, na simplicidade de nossas vidas, confiando na graça do Pai, iniciemos esse momento de oração e de fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Desejo que a graça, o amor, a paz, o discernimento que vem da Santíssima Trindade esteja no seu coração, esteja no seu lar, esteja na sua família, esteja no meio de todos aqueles com que você convive. Bendizendo ao Senhor por todas as maravilhas, por tudo que Ele tem realizado em nossas vidas. Bendizendo ao Senhor pela plenitude, bendizendo ao Senhor pelo Santo Espírito de Deus que nos acompanha. Vamos fazer então esse pequeno instante onde temos as nossas intenções. Hoje, por todas as nossas famílias, por todas as famílias que tanto necessitam de orações, famílias que passam por tribulação, por dificuldade, famílias que estão sofrendo diante desta pandemia, mas também que passam suas dificuldades e desentendimentos no diálogo. Mas também rezamos pelas famílias que estão indo bem, pelas famílias que progridem no amor e na fé, pelas famílias que têm as suas conquistas. Orações para que assim o Senhor conserve essas famílias. Pedimos também pelos nossos irmãos doentes e pelos todos os profissionais da saúde. E abro aqui para o meu irmão. Tem algum pedido de oração, meu irmão, que está no seu coração? Nesta noite quero rezar especialmente pelo nosso confrade Frei Mauro, que celebra o dom da vida, também os amigos da Janaína de Bebedouro e o Mateus Marques de Franca, que celebra também o dom da vida hoje, pela saúde da minha mãe, a dona Georgina, do amigo de Tuverava, do Cláudio Magalhães, que está hospitalizado, por todas as pessoas enfermas que recomendaram as nossas orações, pela sua família. Assim seja. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. O Verbo divino se fez carne, habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Assim seja. E as promessas de Cristo são muitas nas nossas vidas. Hoje iniciamos este tríduo em louvor a Santa Teresinha do Menino Jesus, esta que é a padroeira de todos os missionários, padroeira de todos aqueles que dizem o seu sim para levar o amor de Deus, anunciando o querigma, anunciando a paz, anunciando o bem que vem do Santo Evangelho. Vamos propor este Evangelho para fazermos essa reflexão, para que o seu coração se abra aqui sempre, meu irmão e minha irmã.
O Senhor esteja convosco, está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo o Senhor disse: se, portanto, ao levardes tua oferta ao altar, te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa a tua oferenda lá, diante do altar. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então volta para apresentar a tua oferenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a paz de Cristo Jesus permaneça em vossos corações. Pedimos também nessa noite, o Silvio Rodrigues está pedindo oração para que as famílias não se separem. Isso também deve ser muito plausível em nossas vidas. E esse evangelho de hoje, meu irmão, ele vem aos nossos corações nos dizendo principalmente sobre as coisas que acontecem no nosso coração. Essa tribulação do dia a dia, do desenrolar da nossa vida, muitas vezes deixamos acumular muitos sentimentos. E o Senhor Jesus, ele preocupa-se muito com a nossa saúde espiritual. E no âmbito da família, e no âmbito das comunidades, no âmbito das nossas convivências, às vezes nós queremos atropelar as coisas. E estar diante de Deus, e se apresentar diante de Deus, e ser uma oferenda diante de Deus, Ele nos procura essa purificação. E quando o Senhor nos diz: olha, você tem a sua oferta, deixa diante do altar e vá se reconciliar com o seu irmão, é porque nós podemos ter essa graça de pedir o perdão. E é tão libertador pedir o perdão, porque às vezes perdoar faz parte do nosso convívio, mas pedir, se humilhar, se reconhecer no caminho errado, nos faz realmente conhecer novos caminhos. E é isso que o Senhor vem trazer aos nossos corações, para que possamos ter o dom da reconciliação. Mas hoje eu tenho que escutar aqui o meu irmão, né? Frei Fernando, nos diga o que você nos fala sobre essa palavra de Jesus. Pois bem, diácono Luciano, querido amigo, irmão, todos que nos acompanham, essa palavra, ela me lembra também muito o evangelho que nós acabamos de meditar nesse último domingo, né? Ontem, dos dois filhos convidados a trabalhar na vinha, né? Então, um disse que iria e não foi, o outro disse que não ia e foi. Bom, nós estamos vivendo esse tempo difícil da pandemia, e essa palavra perdão, que vem acompanhada com uma atitude, é muito pertinente nesse tempo. Eu tenho acostumado a dizer que no início da pandemia, da quarentena, nós nos preparamos de várias formas, e sobretudo psicologicamente, para vivermos uns 2 meses de quarentena. Era só 40 dias, né? Passaram-se os 2 meses, foi necessário mais 1 mês. Acho que todos nós fizemos um esforço para darmos continuidade àquilo que víamos a necessidade, especialmente para a estruturação do Estado, das cidades, dos municípios. E de repente nós já estamos vivendo o 6º mês da quarentena. E isso mexeu demais com todos nós, nosso emocional. E as famílias sobretudo, porque um dos grandes ganhos também da quarentena foi o redescobrir o ninho familiar. E esse redescobrir o ninho familiar, com ele também vem os desafios. E um dos grandes desafios é justamente esse do conviver, do reencontrar o outro e de aceitar o outro com as suas limitações. E aí entra a questão justamente do perdão, né? Porque todos no núcleo familiar que eu tenho acompanhado, muitos casos que têm me procurado, que a gente tem podido ajudar, também nós, em nossas fraternidades, na minha família, a gente tem visto isso, a necessidade desse você esvaziar-se, como nós ouvimos na carta de São Paulo aos Filipenses, no domingo, ontem, né? Do esvaziar-se,
do fazer-se pequeno diante do outro, do fazer-se humilde. E o pedir perdão é justamente isso. Então, olhar para Cristo, que mesmo sendo Filho de Deus, não se apegou àquilo, mas esvaziou-se, né, humilhou-se, fez-se obediente até a morte de cruz. Ali é o exemplo claro para nós da condição para pedir o perdão. E como você bem falou, oferecer o perdão é fácil, né, eu te perdoo, mas você ter essa grandeza de, né, fazer-se pequeno, dizer, olha, eu errei, você me perdoa? Olha, eu não fui feliz nessa colocação. Eu falei em demasia, eu te critiquei desnecessariamente, eu não tive a paciência suficiente. Esse é o mais difícil, é o desafio, né? Então isso precisa de nós o quê? Uma conversão, né? Uma mudança de vida, um voltar para si mesmo, olhar para o Cristo e, como aquele filho que disse que não ia e foi, então isso é fazer a vontade do Pai. E essa vontade é sempre a palavra acompanhada da atitude, porque de nada adianta nós, né, ficarmos, sobretudo na igreja, vamos dizer, dizendo amém, 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 eu creio em Deus, né, Cristo é tudo para mim, mas na prática eu não demonstro isso, né, sobretudo com meus irmãos. Então esse é o grande desafio, e essa palavra que Mateus nos narra hoje nos fala justamente isso. Nós queremos ou fazer uma oferenda a Deus agradável da nossa vida, passa por este viver bem com os irmãos. É isso aí. E assim, meu irmão e minha irmã, diante dessa palavra que nos fortalece, que limpa o nosso espírito, que nos dá esse ânimo para realmente termos essa convivência desafiadora, mas tão necessária. E quando descobrimos esse amor que somos capazes de viver, descobrimos que essa convivência é tão abençoada, que o nosso coração esteja purificado e fortalecido. E por isso eu vou fazer esta oração, agradecendo ao Senhor por este ensinamento que Ele nos dá nessa noite de hoje. Amado Jesus, agradeço porque me fazes reconhecer que também preciso pedir perdão. Assim como o perdão do fundo do meu coração, os que me ofereceram. Sinto necessidade de pedir perdão àqueles tantos que eu mesmo feri. Peço perdão a Ti, Senhor, por não ter sido fiel ao Teu amor e por ter impedido outros de sentirem o Teu amor através de mim. Ajuda-me, Senhor, a dar o primeiro passo da reconciliação, quando sentir que o veneno do ressentimento está se espalhando ao meu redor. Desejo viver esse dia em perdão completo, dando e recebendo essa imensa graça de libertação que é o fruto da Tua cruz. Ajuda-me, meu Salvador, a ir ao encontro dos meus irmãos feridos nesse dia. Amém. Uma oração para nos fortalecer, uma oração que nos permite agradecer ao Senhor por este dom da convivência. E hoje aqui, na presença do Frei Fernando, custódio, não é isso? Meu irmão, fala para os nossos irmãos aqui o que é o custódio, como é que é essa fraternidade franciscana aqui na nossa região, na região de São Paulo também. Somos todos ouvidos. Pois bem, custódio vem do verbo custodiar, né, que também vem do verbo aí, do latim custos, né, que significa guardar, guardião, né? Então, o custódio designa um serviço. E na nossa entidade franciscana, que espalhada pelo mundo inteiro, nós somos divididos em regiões. Então, cada região tem aquele que é o responsável, né, de guardar, de custodiar. Uma região maior é chamado de ministro provincial, uma região menor é chamado de custódio. Então, aqui nós pertencemos à Custódia Franciscana do Sagrado Coração de Jesus, que ela abrange o interior de São Paulo, né, desde Franca até Marília e Garça, e a partir de 2015 também essa região do Triângulo Mineiro. Então, o custódio ele tem essa missão, esse serviço diante dos frades, de cuidar tanto da parte organizacional da vida dos frades, a vida espiritual, da fraternidade,
como também a parte toda administrativa daquilo que compete à nossa custódia. E esse serviço nós somos eleitos pelos próprios frades. Na custódia nós somos 52 frades, contando com os estudantes. Então esses 52 frades que elegem o custódio por um período de 3 anos. E no último capítulo, em novembro de 2018, quando eu estava aqui em Araguari como pároco, então fui eleito para esse serviço. Portanto, agora em novembro, já completando 2 anos, né, a sede custodial atualmente ela é na Cidade Franca, interior de São Paulo, e a gente tem essa obrigação de estar acompanhando a vida dos frades, visitando, né, animando os frades na vida da missão, na vida pastoral, na vida fraterna, na vida espiritual, né, e estar acompanhando, sendo aí um irmão que coloca esse serviço dos demais. Isso é muito bom, a gente saber desse cuidado, né, que a Santa Igreja tem com os seus servos, com todos aqueles, os consagrados, os religiosos, que têm seus votos de servir ao reino dos céus. E aí nós temos esse carisma franciscano, não é isso? Então, diante desse carisma franciscano, nós estamos aí, junto com Santa Teresinha do Menino Jesus, diante do mês missionário. E Francisco já foi um grande missionário. Os franciscanos fizeram grandes obras no mundo todo, né, no tempo de missionaridade, de levar aí a palavra de Deus a todos os confins. E hoje a custódia do Sagrado Coração de Jesus, ela trabalha muito nesse ambiente missionário, nesse mundo pandemia, porque eu não vou nem dizer pós-pandemia, porque ela não acabou. E como que é a visão franciscana hoje, nesse mundo que nós vivemos? Bem, a ordem franciscana, ela nasce apostólica, missionária, né, desde a época de Francisco, onde Francisco, na sua conversão, ele entra quando ele quer viver esse modo de vida. Então, uma grande crise que ele passou era: será que era para viver como os monges da sua época? Porque não existia poucas ordens, né, quase nenhuma missionária, muito mais monacais, né? Então, Francisco tinha essa grande dúvida de ser um monge ou de viver a vida em missão. Então, Francisco ele entra numa oração, numa busca, e coloca na escuta de Deus, e justamente em 2 momentos muito fortes, Francisco, ao adentrar na igreja, ele ouve o evangelho do envio de Jesus enviando os apóstolos em missão. Então ali ele entende que aquela palavra era para ele, e ele assume então uma postura missionária da ordem. E a ordem então ela nasce missionária com Francisco. Tanto que Francisco, uma das suas grandes missões foi justamente, que nós celebramos o ano passado, os 800 anos dele do encontro com o sultão, ele ir na terra dos muçulmanos, encontrar com o sultão, né, como uma forma de missão na época das cruzadas, para propor um tratado de paz. Então ali nós vemos já uma grande ação missionária de Francisco. E a ordem traz isso consigo. Espalhada pelo mundo inteiro, nós temos aí que fazer a distinção. A nossa vida, ela é missionária, onde quer que nós estejamos, se é um trabalho numa paróquia, se é um trabalho numa obra, instituição social, se é numa escola, é um trabalho missionário. E dentro da igreja nós temos também a missão adigentes, que é a missão que vai além fronteiras, que vai em outras regiões. Então nós temos também algumas regiões que são próprias de missão adigentes, que a ordem assume, e a custódia, atualmente nós temos uma fraternidade em Capatio, na Itália, que está num sentido de missão além fronteira, né? Temos lá 4 frades atualmente, lá nessa fraternidade, e temos outros desafios de missão, como a própria Conferência dos Franciscanos no Brasil. Nós mantemos uma casa missionária em Boa Vista e Roraima. Então lá é uma casa de missão interprovincial. E sempre um lugar muito desafiante, porque hoje, além de toda a situação da região que nós temos ali, temos também os migrantes, os migrantes da Venezuela. Então, isso é um grande desafio para nós. E toda a realidade amazônica que grita muito forte para nós hoje, né, fazendo esse apelo aí. E a gente tem frades que desejam, né, irem nessas missões adigentes, nessas regiões,
mas no momento que nós estamos é somente os 4 em Capátio, da nossa custódia. Está aí uma fraternidade que vai ao encontro das necessidades, né, do povo de Deus. Ser missionário é aquele que se coloca à disposição. E os freis franciscanos, eles têm isso mesmo. São missionários que tanto que eles passam pela vida da gente, só deixa saudade, né? Deixa o Cristo e a saudade. Então, são muitos que nós realmente conhecemos e a gente vai criando essa amizade e vê que vocês realmente são esses que vêm, fazem realmente o trabalho do Cristo, evangelizam, têm as obras de evangelização e vão aí para outras situações tão desafiadoras. E eu imagino essa situação, principalmente com os migrantes na Venezuela, tão necessário, né? Aqui na nossa cidade mesmo, nós fizemos há dias atrás uma celebração de acolhida para todos os venezuelanos da cidade. E, na graça de Deus, estamos aí com alguns, seguindo todos os ensinamentos da igreja. Alguns dessas crianças vão ser batizadas dentro de pouco, numa das nossas paróquias aqui na cidade. E é um trabalho muito necessário, porque o migrante, ele está em outro território, ele não conhece, é outro povo. Então, fico feliz que o povo franciscano também, né, estejam fazendo isso lá em Roraima e... na cidade de Boa Vista, né, lá em Roraima. Tá bom. Agora, aqui nós temos também, na nossa paróquia, Nossa Senhora de Fátima, aqui em Araguari, no próximo dia 4, nós estamos festejando São Francisco de Assis. Alguma coisa que a custódia, algum movimento que a custódia faça de especial para toda a custódia, ou cada fraternidade faz o seu dia de São Francisco? Cada fraternidade, ou cada paróquia, cada comunidade paroquial, juntamente com a fraternidade franciscana, organiza a sua celebração, a sua parte festiva, né? Porque nós temos aí, em todas as paróquias, nós temos comunidades confiadas a São Francisco. Então, geralmente, se faz um tríduo, né? Porque nós temos no dia 3 a celebração do trânsito, que é a grande celebração da morte de São Francisco, que na verdade não é a morte, mas é a entrada dele para a vida, como ele mesmo, né, dizia antes de morrer, quando estava ali moribundo, né? Eu não morro, né? Eu entro para a vida. Então nós celebramos, é um rito muito forte, muito bonito. E no dia 4, a solenidade então, de São Francisco, com as várias ações que sempre realizam, né? Este ano, por causa da pandemia, é claro que vão ser um pouco limitadas, né, como bênção dos animais e assim por diante, mas todas as nossas comunidades se organizam para celebrar da melhor forma possível com o povo, juntamente com os demais irmãos da UFS, a Ordem Franciscana Secular, né, ou outras religiosas franciscanas que estão presentes nas nossas comunidades, e depois, então, a celebração em conjunto, né, dos freis. Sempre é um momento que nós temos de encontro, de oração, de recreação, no pós-festa de São Francisco, que esse ano também estão tanto limitados aí por causa da pandemia, então está a cargo de cada regional, né? Nós somos divididos aí em 4 regiões, então essas regiões vão se organizar da melhor forma possível. Mas, em suma, é que todas as nossas comunidades têm as suas celebrações desse dia 3 e 4 de outubro. E no dia 4, a paróquia Nossa Senhora de Fátima, ela vai realizar o costelão. Nós estamos colocando aí o convite do costelão para vocês. O valor é de R$20 por pessoa, né? E lembrando que a renda desse costelão de Nossa Senhora de Fátima, no dia 4, que vai ser servido a partir das 11h30 da manhã, lá no salão paroquial de Nossa Senhora de Fátima, vai ser todo revertido a uma obra social, a pessoas que realmente circundam ali a paróquia e às vezes de outra paróquia, que precisam realmente de ajuda. Então, esse costelão tem o nome Abrace Essa Causa. Então, que nós possamos também ser colaboradores dessa causa que vai acontecer aí no dia 4, no dia de São Francisco de Assis. Lembrando que nós temos uma comunidade de São Francisco de Assis aqui na nossa cidade de Araguari. Vai ter realmente o tríduo, que começa quinta, sexta e sábado, e a grande celebração no dia 4. É isso então. E já que a nossa igreja é uma festa, meu irmão, também estamos aí durante a festa de Nossa Senhora do Rosário. Ela já está acontecendo desde a quinta-feira passada, desde o dia 25. Todos os dias, celebrações às 19h30, lá no Nossa Senhora do Rosário, também sendo transmitido pelo Facebook do Paróquia Nossa Senhora do Rosário.
e também são servidas quitutes, guloseimas, todos os dias. Começa-se a servir a partir das 19 horas. O Santo Terço é realizado às 18h30 e logo depois a celebração. Meus irmãos e minhas irmãs, aproveitando a presença do nosso Frei Fernando aqui hoje, nós vamos falar sobre o santo do dia. Hoje, São Venceslau. São Venceslau nos ensina com sua opção pelo reino de Deus e de vida constante na luta para a santidade. É o príncipe Venceslau. Sua história se entrelaça com a vida de fé da família real. Nasceu no ano de 907. Seu pai era duque de Boêmia. O pai e sua avó eram cristãos fervorosos, ao passo que sua mãe era uma pagã ambiciosa e inimiga da religião. São Venceslau foi educado pela avó, chamada Ludmila. Por isso cresceu religioso e muito caridoso para com os pobres, enquanto seu irmão era educado pela mãe. Seu irmão chamava Boleslau. Tornou-se violento e ambicioso. Com a morte do pai e pouca idade do santo herdeiro, a mãe, má intencionada, assumiu o governo. Sendo assim, tratou de expulsar os missionários católicos. O povo revoltado, juntamente com os nobres, pressionou o príncipe para assumir o governo, e com um golpe de Estado, Venceslau assumiu em 925. Nos 8 anos de reinado, Venceslau honrou a fama de o Príncipe Santo. Logo que assumiu o trono, tratou de construir igrejas, mandou regressar os sacerdotes exilados, abriu as fronteiras aos missionários da Baviera. Venceslau governou com tanta justiça e brandura que com pouco tempo conquistou o coração do povo que o amava e por ele era concretamente amado, protetor dos pobres, dos doentes, dos encarcerados, dos órfãos e viúvas, um verdadeiro pai. Esse homem que muito se preocupou com a evangelização do povo, a fim de introduzir todos no sistema de Deus, era de profunda vida espiritual, mas infelizmente odiado por seu irmão e por sua mãe, que além de matar a piedosa sogra, educadora do santo, concordou com a trama contra o filho. Quando nasceu o primogênito do seu irmão Boleslau, São Venceslau foi convidado para o solene banquete, onde foi pensando na reconciliação de sua família. Tendo saído para estar em oração na capela real, foi apunhalado pelo irmão e pelos capangas dele. Antes de cair morto, São Venceslau pronunciou: "Em tuas mãos, ó Senhor, entrego o meu espírito." Isso ocorreu em outubro de 1929. São Venceslau, rogai por nós. Aprendemos com São Venceslau realmente levar a palavra de Deus. Temos as dificuldades, temos algumas circunstâncias que nos colocam realmente à deriva, mas nunca deriva com Cristo. Às vezes a nossa volta, como nos diz aqui no Santo Evangelho e hoje, sempre na graça de Deus por São Venceslau, a gente quer servir ao Cristo e as dificuldades aparecem. E não são poucas, né, irmão? E essas dificuldades são rompidas com a fé, com o Espírito Santo. Por isso eu digo para você, meu irmão e minha irmã que nos acompanha, diante das dificuldades de sua família, diante das incompreensões que às vezes você pode estar passando, para você marido, para você esposa, para você que é pai, para você que é mãe, que nós possamos pegar o exemplo desses santos. São Venceslau teve as suas dificuldades com pessoas do seu próprio sangue, também com pessoas ali próximas. Às vezes você também passa por essas dificuldades, mas em Cristo Jesus, a última palavra sempre é dele. E hoje, mais ainda confiando nos santos, Santa Teresinha do Menino Jesus, essa santa protetora dos missionários. Alguma coisa no seu coração para falar sobre Santa Teresinha, irmão? Que é um grande exemplo para nós, né, de fé, de seguimento a Cristo, assim como São Venceslau, que acabamos de ouvir agora. E a vida dos santos, elas são sempre para nós inspirações para nós vivermos a nossa fé
mesmo em meio às tribulações desse tempo presente, que não são poucas, né? Claro. Mas Jesus é tão maravilhoso que em nenhum momento ele nos enganou, né? Está no próprio Evangelho, tudo isso, né? Essa história de São Venceslau aí, né? Apunhalado pelo próprio irmão. Então a gente sabe que quando fazemos uma opção pela vida, pelo aquilo que é verdadeiro, muitas vezes nós vamos arranjar muitos inimigos. Alguns não E alguns são até dentro da própria família. Jesus disse isso no Evangelho, né? Mas nós sabemos em quem nós colocamos a nossa confiança. Nós sabemos em quem nós estamos esperando. E ele, né, tão bem falou aí, né, como a gente reza hoje na oração da noite: Senhor, em vossas mãos entrego o meu espírito, como Cristo falou também na cruz, né, o Pai, né, tuas mãos entrego o meu espírito. E esse entregar o espírito não é só na hora da morte, né, em toda a nossa vida, em todo o nosso viver, né, confiar no Cristo plenamente, e ele tem a última palavra sobre nós, e a palavra dele é de vida eterna, né, e os santos nos mostram isso. Então aí, justamente para nos animar nesse tempo presente, vislumbrando já a eternidade que nós almejamos um dia. É isso aí, assim seja, que Santa Teresinha esteja sempre intercedendo por nós, por nossas vidas, nos protegendo com essa entrega. Santa Teresinha, ela nos diz aquela frase que às vezes a gente pensa que é brincadeira: viver de amor. Ela ansiou no seu coração viver de amor. O quão é importante nós aprendermos essa frase no dia de hoje. A gente acha que a gente só deve viver com as coisas materiais, só com os bens que nos sustentam. Mas viver de amor, viver dessa entrega. Por isso eu acho tão linda a história de Santa Teresinha, e por isso ela se tornou essa missionária dentro ali da sua cela, dentro do seu claustro, né, no Carmelo. Ela nos ensina que nada pode nos aprisionar. Nada pode aprisionar um coração que ama. Nada pode limitar um coração que confia em Deus. E celebrando esse pequeno trido de Santa Teresinha e escutando São Venceslau com as suas dificuldades, São Francisco de Assis, que teve também tantos obstáculos na sua vida, a gente só aumenta a nossa fé em Cristo Jesus, não é isso? Nada te perturbe, né? Só Deus basta. Nada perturbe o vosso coração. E agora nós vamos pedir aqui para o meu irmão para ele fazer essa oração do primeiro dia de Santa Teresinha por nós e por toda a nossa família. Santa Teresinha, sob os véus de uma vida comum e obscura, chegastes à mais íntima união com Deus, a ponto de dizerdes que no céu veríeis a Deus, sim, mas quando a estardes com ele, já o estáveis na terra. Alcançai-nos a graça de compreender o valor da reta intenção, para que por ela santifiquemos nossas ações ordinárias e atinjamos, como vós, a mais íntima união com nosso Pai Celeste, ocultando nossa vida com Jesus Cristo em Deus. Assim seja. Amém. Assim seja nos nossos corações e nossas vidas. Hoje estamos aí nessa graça de Deus, iniciando também essa transmissão desse programa Em Casa com Deus, diante do portal do Elo da Fé, por toda a diocese da particular de Uberlândia, e agradecendo sempre a Deus que nos permite levar essa palavra ao Senhor. Agora eu vou fazer a bênção, pedir a bênção sobre a água. Depois o Frei Fernando, com a sua identidade franciscana, vai nos dar a bênção para aqueles que estão nos assistindo e a cada um de nós. Você que preparou a sua água, que preparou ela com tanto carinho, vamos pedir essa bênção sobre essa graça de Deus que está em nossas vidas. A nossa força está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Deus Pai de amor e misericórdia, desça sobre essa criatura vossa a água, todas as suas bênçãos, faça com que ela possa nos purificar o coração e o espírito, nos fortalecer em nossa caminhada, que ela possa unir as nossas famílias, fortalecer as nossas comunidades de fé, e que possamos ser esses missionários, trabalhando sempre na Tua vinha, Senhor. Nós nos pedimos isso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
De Frei Fernando, para o povo de Deus, uma última palavra antes da vossa bênção, meu irmão. Bom, primeiramente, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui participando desse tão novo e tão maravilhoso programa, né, que você está conduzindo tão bem. Com certeza, não por você mesmo, pela ação do Espírito Santo. Somente por ela. Que possa ser um espaço na rede de muitas bênçãos e graças na vida do nosso povo. E pedir que São Francisco, que estamos aí às portas de celebrar a sua festa, ele que foi tão solícito com o povo do seu tempo, sobretudo diante das dificuldades, que ele olhe por todos nós, nos dê força diante dessa pandemia, cuide das nossas famílias, dos nossos entes queridos, dos nossos amigos, afaste de todos nós o quanto antes este mal, né, que nós possamos tirar as lições boas desse tempo, que com certeza foram muitas, que nós redescobrimos nesse tempo de quarentena, nesse tempo da pandemia, sobretudo agora também às portas do Papa Francisco assinar essa nova encíclica, né, desse cuidado com a casa comum, com, né, todo aquilo, a obra criada, que nós possamos ser mais responsáveis nesse quesito e compreendermos, né, que o homem nunca vai bastar a si mesmo. Quando a gente acha que já somos autossuficientes, vem uma pandemia, vem um vírusinho que ninguém vê e faz o estrago que fez, né, para a vida de quase o mundo todo por quase um ano. Então isso não é castigo de Deus, mas mesmo diante dessa situação, Deus, na sua infinita misericórdia e sua pedagogia, o jeito dele agir, ele nos mostra coisas maravilhosas e nos ensina muito. Então que nós estejamos abertos a essas lições. E é sempre uma alegria voltar a Araguari. Sinto muito feliz de estar aqui, sobretudo também de ser um filho de coração da cidade de Araguari, mas de poder estar perto de tantas pessoas, né, que conheci e aprendi a amar aqui nessa cidade. Então, invoco pela intercessão de São Francisco a bênção para todos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Rogai por nós, São Francisco de Assis, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. O Senhor vos mostre a sua face e compadeça de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar, vos dê sempre a sua paz. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Um forte abraço para todos, uma santa noite para todos nós. É isso, meu irmão e minha irmã. Sagrada Família de Nazaré, abençoai nossos lares, protegei nossas famílias e dai-nos a paz. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. Na graça do amor de Deus, aguardamos vocês aqui, em Casa com Deus, amanhã às 18 horas. Tenham uma noite de paz. E que o Senhor esteja sempre no seu coração. Amém.
Eu te saúdo, fruto, eu te saúdo, verde.